Honoráveis, esta mulher é o rosto da igualdade. Esta mulher é o rosto da igualdade. Esta mulher que aqui está. Porquê? Perguntam vocês. Mas porquê que esta mulher é o rosto da igualdade? Ela parece estar numa mugshot, que é a foto que eles tiram quando é apanhado. Mugged, quando é apanhado, shot. Chama-se mugshot. Esta foto com medidas lá atrás. Porquê que tu dizes que esta mulher é o rosto da igualdade? Porque finalmente, pela primeira vez em mais de 200 anos, uma mulher será. Uma mulher será não. Uma mulher irá receber a mesma punição, o mesmo castigo que um homem receberia pelo mesmo crime. Certo? Um homem, por um homicídio com requintes de malvadez e que demonstra pouco ou nenhum arrependimento perante o júri, o juiz, recebe uma pena, geralmente uma pena pesada. Enquanto que se for uma mulher, dão sempre um desconto. Mas lá está, isto não é verdadeira igualdade. Então, nós hoje vamos vamos abordar isto. Vamos abordar isto. Esta mulher é o rosto da igualdade, porque ela vai receber a mesma pena que um homem. E foi preciso 200 anos que é para os Estados Unidos voltarem a entrar nos eixos e a darem às mulheres a verdadeira igualdade que elas procuram, não é? Então vamos ler a notícia. A notícia diz: Estado dos Estados Unidos se prepara para executar uma mulher pela primeira vez em mais de 200 anos. Acho que há aqui uma discrepância, não é? Quer dizer, mulher, porque as mulheres cometem masculinicídio da mesma forma que os homens cometem feminicídio. Se a proporção de masculinicídio em relação a feminicídio é menor, isto é tudo debatível e eu acredito até que seja. Eu acredito que eu sou um homem de boa fé, eu acredito até que seja. Que o masculinicídio seja muito inferior. Mas o facto de terem sido preciso 200 anos para implementarem de novo a pena capital para mulheres, eu acho que isto é muito revelador da dita igualdade que o sistema impõe e que as mulheres abusam absolutamente. Então foram precisos 200 anos, né? Vamos continuar. Uma mulher até bem parecida, era na casa dos seus 40 anos. A notícia diz: pela primeira vez em 2 séculos, o estado do Tennessee, um estado que tem bom whisky, prepara-se para executar uma mulher. O caso envolve Krista Gale Pike, atualmente com 49 anos, mas à beira aos 50. Foi condenada por um assassinato brutal ocorrido em 1995 e deverá enfrentar a pena de morte em 30 de setembro de 2026. Bem, a Krista Pike já lá está desde 95, está lá há algum tempo já. Este passa muito tempo, décadas no corredor da morte. A notícia continua dizendo: o retorno da pena capital tem sido incentivado pelo presidente Donald Trump desde que reassumiu a Casa Branca em janeiro. Ele defende a retomada das execuções como uma medida preventiva diante do aumento das taxas de criminalidade dos Estados Unidos e chegou a pedir que a pena fosse restabelecida em Washington, D.C., onde havia sido abolida em abril de 2023. Concordo com o Donald. Temos que implementar punições draconianas para isso dissuadir, no mínimo, alguns desses malfeitores, alguns desses maus atores que estão no nosso seio, no seio da nossa sociedade, das nossas sociedades, né? Desde o início de 2025, 34 execuções já foram realizadas no país e outras estão programadas para os próximos anos. Ou seja, essas 34 execuções, 0 foram mulheres. 0. Krista Pike tinha apenas 18 anos. 18 anos quando decidiu arruinar a vida dela. Vamos ouvir as motivações
assassinou Colleen Slammer em Knoxville, no Tennessee. Segundo os autos do processo, ela e 2 cúmplices atraíram a jovem para uma área isolada de um bosque, onde a agrediram violentamente com socos, chutes e objetos contundentes. Slammer foi esfaqueada e espancada até a morte. Pike chegou a esculpir um pentagrama no peito da vítima. Bom, julgar pela cara dela e pelo aquele sorrisinho de lado, aquele sorrisinho maroto, não me parece que esteja muito arrependida, não é? Tá aqui, temos aqui a imagem, já com 49 anos, depois de várias décadas lá, toda maquilhada, com zero, parece-me ter zero arrependimento, parece-me. De acordo com a acusação, o crime teria sido motivado por ciúmes, já que Pike acreditava que Colleen estava tentando se envolver com seu namorado. Uma adolescente de 18 anos, por ciúmes, estragou a vida toda. Já falei sobre isso várias vezes aqui e vamos falar outra vez. A importância de tomar decisões permanentes com base em emoções passageiras. Está aqui mais um exemplo. Mesmo no caso das mulheres, que é raro, né? É mais frequente as mulheres agirem nesse paradigma, mas é mais raro o é mais raro nos homens, mas ainda assim acontece, mas nós temos que mitigar isso ao máximo e ser mais lógicos, mais conscientes, porque as repercussões, principalmente no caso dos homens, nós temos que ser estoicos. Porquê? Porque nós somos fisicamente superiores e se nós agirmos ah, de acordo com aquilo que são os nossos instintos, sempre que tivermos estímulos negativos, não é? Alguém disse isso, alguém te pisou, alguém te fez não sei o quê. Se a tua tendência natural ah, de explodir, de agir, de agir não, de reagir a esse estímulo não for filtrada pela lente da lógica, você terá uma vida muito difícil, meu amigo. Muito, muito difícil. Ela estava com ciúmes. A notícia continua dizendo: a brutalidade do assassinato chocou a cidade. Um funcionário que encontrou o corpo afirmou em depoimento que, devido ao estado em que a vítima foi deixada, chegou a pensar que se tratava de um animal morto. Para vocês verem o estado em que o corpo ficou danificado, ficou desfigurado, não é? Tal era a raiva que a Colleen tinha, ela e os seus coadjuvantes, não é? Os seus cúmplices. O caso ganhou ainda mais notoriedade quando veio à tona que Pike guardou um fragmento do crânio de Slammer como troféu e chegou a exibi-lo para colegas. Esta mulher é demoníaca. Esta mulher é malvada. Esta mulher devia ter sido executada há mais tempo. Esse tipo de comportamento não pode ser aceito na sociedade. Era bom, funcionava, era bom não, tinha o seu lugar. Tinha o seu lugar noutra altura. Hoje em dia, a menos que tu sejas um combatente de elite, a menos que tu sejas um operacional de elite e que tenhas que cumprir missões em países, em teatro de guerra e tenhas que sobreviver fazendo recurso à violência extrema, isto no meio de uma sociedade democrática, uma sociedade moderna, uma sociedade civilizada, isto não tem lugar. Especialmente, não tem lugar. Seja de homem ou de mulher, isto não tem lugar. Em 1996, ou seja, um ano depois do crime, que foi em 95, ela foi julgada e considerada culpada de homicídio qualificado. Na época, com 20 anos, tornou-se a mais jovem no corredor da morte dos Estados Unidos. Desde então, passou quase 3 décadas presa e continua sendo a única mulher no corredor da morte do Tennessee. Ok? Depois notícias, sou eu. Desde 76, com apenas
18 mulheres desde 1976. Apenas 18 mulheres foram executadas nos Estados Unidos. Só? Se a sentença for cumprida como previsto, Pike será a 19ª que receberá a pena capital e a primeira em 200 anos no estado do Tennessee. Ok. A execução deve acontecer na Riverbend Maximum Security Institution em Nashville, onde fica localizada a Câmara de Execução do Tennessee. Tenho curiosidade para saber qual é que é o método usado. Se é eletrocução, injeção letal, se é... Acreditem ou não, ainda existem estados nos Estados Unidos, alguns estados em que eles têm pelotão de fuzilamento. Ui! Uau! A equipa de defesa de Pike tenta há anos adiar a sentença ou convertê-la em prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Epá, sim, nós temos um instinto natural de querer viver, mas não sei o que seria melhor. Os advogados alegam que se fosse julgada nos dias atuais, dificilmente uma jovem de 18 anos receberia a pena de morte. Minha pergunta é porquê? Se jovens cometem do sexo masculino cometem crimes macabros, não é? Crimes com índices de malvadez e recebem essas penas, não percebo porque é que quando é o sexo oposto dificilmente o fariam. É só uma ideia. Eles também argumentam que as ações de Christoph foram fortemente influenciadas por um passado de violência e abandono. Ok, isso não justifica. Não justifica. Dá contexto, né? Adiciona ao teu background contexto, mas não justifica você espancar uma pessoa até a morte, desenhar-lhe um pentagrama no peito e levar um bocadinho do crânio e mostrar às tuas amigas como troféu. Não, desculpem lá, mas eu não aceito isso. Que a citação diz que a infância de Krista foi marcada por anos de abuso físico e sexual e por negligência, declarou a defesa no jornal USA Today. Com o tempo e o tratamento adequado para o transtorno bipolar e estresse pós-traumático, diagnósticos que só vieram anos depois. Krista tornou-se uma mulher reflexiva e profundamente arrependida pelo que fez. Bom, a julgar pela foto não me pareceu, mas também é só uma foto. Quem sou eu? O caso reacendeu debates intensos nos Estados Unidos sobre a aplicação da pena de morte em jovens criminosos e em pessoas com histórico de trauma e transtornos mentais. Ok? Enquanto as autoridades de Tennessee se preparam para a execução, os advogados seguem tentando reverter a sentença que pode tornar Krista Pike a primeira mulher executada no estado em 2 séculos. Então esta é a notícia. Eu continuo a dizer, acho que esta mulher é o rosto da igualdade. Digo também que ela o facto de ter tido uma infância conturbada e de ter sofrido abusos ela própria não é uma justificação, é um atenuante. É um atenuante que lhe dará alguma benesse, lhe dará alguma boa fé no trato do juiz e do júri, mas isto não pode ser justificação para o crime hediondo que ela cometeu. Não pode ser justificação. Atenua a pena, provavelmente. Imaginemos, se ela tivesse que ser morta por pelotão de fuzilamento ou por cadeira elétrica, uma cadeira letal, uma injeção letal. Eu acho que é mais suave. Porque eu acredito na pena de morte. Outras pessoas diriam, e tal, se calhar prisão perpétua. Não, eu acho que o castigo tem que ser proporcional
tem que ser proporcional ao crime. Tem que ser proporcional ao crime. Não podemos aqui andar a brincar aos índios e cowboys. Tem que ser proporcional ao crime.